igreja católica. Imbura é Recife? Imbura é Recife. Unidade residencial é uma unidade residencial construída no governo militar. É um alto, e eu estava recém-chegada lá, participava da igreja, e naquela noite eu vi muita gente da BR, é um bairro que fica na BR. Então, de um lado é o Ibura, é o Jordão, o bairro do Jordão, hoje parece até mais uma cidade, mas não é bairro. E do outro lado o Ibura. Então, eu vi, a gente viu aquela multidão, aí descemos a ladeira e fomos acompanhar a multidão. Era a procissão em preparação a Pentecostes. Então, ia uma grande procissão que terminou lá nos Guararapes, que é um local histórico que se deu no passado, na guerra, houve uma revolução, muitas revoluções houveram, guerras, né, dos trabalhadores, revoltas. E era do Helder que dirigia o som, o carro de som, essas passeatas que a gente vê hoje, tinha ali. Então, no microfone, cantava-se e falava-se, fazia esse comentário, como a gente fazia nas lutas, né? E terminou na igreja, que é histórica, nos Guararapes. E foi assim a preparação de Pentecostes. Acho que foi Pentecostes, né? Militar civil, né? Porque era perseguido pela polícia e também a sociedade, né? Uma parte, né? Que eram os civis que falavam do outro, que olhava a vida do outro irmão, que não concordava com aquilo, ou medo, por medo até denunciar, né? Informar essa informação do que estava acontecendo. Mas assim também eu era também adolescente, passou e a gente não entendia direito, né? Assim, viveu aquilo e não dá para se conversar. A família não conversava mais dentro de casa para a gente entender. Era ali ou aqui que a gente ia entendendo e depois é que a gente vai crescendo, que vai acompanhando, que vai entendendo. Né? Meu pai e minha mãe mesmo não falavam. Eu nos ônibus como era a agonia e as pessoas, né, tem pessoas vizinhos que sumiam, desapareciam, com medo, fugiam, porque não concordavam com o que estava acontecendo, né? E aí só com o tempo a gente foi entender, né? A escola não ia falar isso, aí a igreja não falava abertamente, aí depois que aí eu ficava vendo exatamente, eu via a minha história, e não era, né? Que é a perseguição que ia até a morte do pai, então era isso mesmo, a ditadura era, né? Foi muito perigoso, muito difícil, muito cruel. Eu particularmente passei a ver a repressão quando passamos a atuar nas favelas, que aí era a questão da moradia. Enquanto irmãos, quando entrou nas favelas, aí o pau cantava nas mobilizações. O Dom Helder era o nosso maior apoio, e ajudava muito, muito. Era pequeno, né? Tínhamos 8 a 9 anos, aí não entendia bem a questão da conjuntura. Mas depois eu só vim entender quando eu comecei a participar mais e também escutava algumas histórias de repressão, de ditadura, e que estava havendo na época muita perseguição, né? Perseguição a padre, matava padre, perseguição a freira que defendia o povo, e que ninguém não podia falar que se alguém dissesse, você é feio, você é bonito, ou se ri, então já era um tipo de perseguição que ninguém podia ficar junto. Aí a partir daí foi que eu fui entendendo a minha participação a partir de 77 mais ou menos, que aí a gente viu mais direito mesmo a perseguição, quando eu moro meio que ninguém podia reunir, ninguém podia fazer reunião de sindicato, e falasse problema do povo, não podia, assassinato de advogado que defendia os trabalhadores quando alguém lutava e falava em luta da terra. Então houve muita perseguição naquela época, né? Que eu entendi um pouco dessa situação. Em 69, fazia 5 anos que o Brasil vivia um regime de ditadura, né?
que a gente chama ditadura militar. Na verdade, os militares que deram o golpe, mas não foi falando só por si, né? Eles representavam os poderosos, né? Os ricos, os grandes banqueiros, os grandes empresários, nacionais e internacionais, que não queriam as reformas de base do governo, vamos lá, né? Que queria melhorar a vida do povo brasileiro e controlar o capital estrangeiro. Então esse foi o grande motivo do golpe. Eles diziam que era para combater o comunismo, impedir que instalasse uma ditadura comunista no Brasil, mas não era. Era para impedir que fosse aprovadas reformas em favor do povo, né? Pois bem, numa primeira fase, então eles mantinham, já reprimia, já fazia tudo isso que está se falando, mas mantinham uma aparência de democracia. Até porque dizia que o golpe não, né? Chamava revolução. Mas era o golpe, né? Era justamente para combater a ditadura comunista e implantar a democracia. Aí não tinha uma aparência de democracia. E nessa aparência de democracia, aí foi se perdendo o medo e começaram as grandes manifestações de massa. As que mais se destacaram, que a imprensa mais destacou, foram os estudantes, né? Então, uma grande movimentação estudantil. Mas também a classe operária começou a lutar, né? Teve as greves famosas do São Bernardo, do ABC, né? Não lembro os municípios ali, mas do ABC. Em Osasco. Teve Contagem em Minas Gerais. E teve uma que a imprensa nunca falou, nem a de esquerda, raramente, que foi a dos canavieiros do Cabo, aqui na zona da Mata do Pernambuco. Então, diante disso, eles avaliaram, não dá mais para manter a aparência, senão o nosso objetivo vai ser, né? Então precisa de endurecer para valer. Agora, abrir na cara mesmo, que é que tá vendo. Aí veio o AI-5, que foi o ato institucional número 5, que aí acabou com qualquer aparência, né? Botou para quebrar, né? Certo? Então o 69 entra sobre essa situação. Mas aí, o que é que Noel de Câmara dizia? Acho que todos lembram, né? Que por mais escura que seja a noite, aliás, quanto mais escura é a noite, mais carrega em si a madrugada. Quer dizer, a luz não está só no fim do túnel, ela já está, né? Essa luz. E essa luz, então, trouxe a semana de evangelização no começo de 69, né? Na qual sai a ideia de se criar um movimento de evangelização popular permanente, né? Daqui onde nós participaram da Semana de Evangelização, Helena participou na paróquia de Macaxeira, onde era vigário Padre Reginaldo, e auxiliar Padre Adriano Jans, que depois se tornaria o esposo de Helena, né? Helena participou desse momento. Então daí essa ideia que Dom Helder abraçou a ideia, né? Certo? Batizou esse movimento de evangelização permanente, de encontro de irmãos, com o lema pobre evangelizando pobre, e o outro lema que, pelo menos em nosso grupo, não se lembrou, que era fazer, né, trabalhar com o povo e não para o povo, né? Povo não para o povo. Pois bem, aí o encontro de irmãos foi lançado oficialmente no dia de Pentecostes de 69, foi o dia 25 de maio. Mas depois aqui vamos falar sobre Pentecostes. 25 de maio de 69. 2 dias depois, minha gente, era encontrado no matagal da cidade universitária, destroçado, torturado, o corpo de um jovem padre. Em Recife? Antônio Henrique, né? Que trabalhava com jovens. Ele foi o fundador da Pastoral de Juventude da Arquidiocese e por isso foi assassinado. Depois, muito tempo depois, foi identificado que foi o comando de caça aos comunistas que matou o padre Antônio Henrique, que não era comunista, era um padre, né, de muita fé, de muita carne, né? e de luta. Ele foi assassinado por isso. Pois bem, e a resposta do povo cristão foi muito interessante, porque na época que a ditadura estava lutando para quebrar, então o cortejo fúnebre de
Padre Henrique. Helena participou também. Está aqui uma participante, nós temos uma testemunha histórica. Né? Esse cortejo que saiu das Graças e foi até a Várzea, onde ele foi sepultado, vizinho da cidade universitária onde ele fora morto. Né? Era da igreja do Espinheiro. Da igreja do Espinheiro, foi na festa do Espinheiro, que era na pé até a Várzea. Reuniu no percurso 30 mil pessoas. 30. Grande repressão instalada de Pontapé. Dom Helder tinha alertado, não provoquem. E o povo, 30 mil pessoas, obedeceu. E saiu cantando os cantos de ânimo, de esperança, né? Biluca me contava isso, gostava muito, dizia, a gente via os carros da polícia e via também elementos civis que a gente sabia que era. A paisana. Quando a gente olhava, aí a gente cantava com força, prova de amor. Aí foi esse grande grito, né, marcante, e o trabalho continuou. Em vez do povo sair triste, né, deprimido por conta da morte do Padre, o efeito foi o inverso. E o encontro de irmão foi crescendo, né, foi se multiplicando. A repressão nunca tirou o olho do encontro de irmão. É tanto que em 72 houve a repressão direta, né, que foi a prisão do membro da equipe executiva e o professor João Francisco, né? Professor João Francisco. Então, Helena, inclusive, mais uma vez aqui, a nossa personagem histórica, escapou por pouco dessa prisão. Na noite em que João Francisco foi preso, ela tinha uma reunião na casa dele, que eles iam preparar uma atividade no dia seguinte e ela não pôde ir, teve um problema de saúde e não pôde ir. E no outro dia, João Francisco está desaparecido. Quem era João Francisco? Um professor, assessor da Arquidiocese, da Câmara, né, que na época era da equipe executiva do Encontro de Irmãos. Né? Na época, ele, como a Helena lembra, ele não tinha a figura do coordenador que veio depois. Mas ele era assim, a pessoa mais de frente da executiva, digamos assim. Era um dos pensadores. Um dos pensadores, né? Ficava à frente, né? E era o representante, digamos, de Dom Helder ali na equipe executiva, né? Então, e a prisão de João Francisco também não desanimou. Foram 15 dias de vigília, né? De vigília permanente. Né? A cada dia mais pessoas se incorporando, até que João Francisco foi solto, né? Não foi torturado, né? Foi interrogado, mas não foi torturado. E claro que por conta de toda essa pressão. Né? Então essa era a conjuntura, e não era uma conjuntura, você vê, de endurecimento, mas não era de amofinamento, não. Era com força, né, guiados, como o Duel dizia, pelo Espírito Santo, né, que dava essa força, né, essa esperança. E ele dizia, esperança, meus irmãos, não é esperança de esperar, porque esperar é ficar esperando que aconteça, esperando que Deus resolva, não é. Deus age através dos filhos, né, através de nós. Então não podemos perder a esperança de esperançar, quer dizer, de agir sempre para que o objetivo que é construir o reino de Deus seja alcançado. Isso mesmo. Então foi essa conjuntura de 69 e como foi vivida aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife e pelo encontro de irmãos, que foi um movimento que se destacava nessa época, recém-fundado, mas fruto de um processo de paz que foi a semana de evangelização. A semana de evangelização aconteceu numa paróquia, eu não estava. Posso falar? É só porque eu acho que o bispo falou uma. Nova terra, o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra, o negro, o índio, o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz da liberdade irão cantar.